Oi, 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 gente, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Conforme eu prometi, há algum tempo já, eu vou dar início hoje a um novo projeto que é o Papo Joia Raiz. E nós vamos falar sobre assuntos um pouquinho mais profundos que eu aprendi durante todo esse período que eu trabalho e que eu estudo sobre a joalheria e sobre o mercado de metais também e de gems. Então, nós vamos dar início hoje e a gente não podia começar melhor. A gente vai começar com chave de ouro. Nós vamos hoje começar com o tema A Sacada de Ouro, tá? Não é novidade para ninguém que a riqueza de um país, de um povo, desde a antiguidade, era medida pela quantidade de ouro que ele tinha, né? Então, quando existiam guerras e um povo era conquistado por outro, eles tomavam o ouro deles e tal. Então, toda isso é histórico, né? Então, a valoração e a nobreza do ouro é muito antiga e sempre foi assim. Só que hoje eu não vou me ater à nobreza do ouro, essa coisa toda lúdica que eu mais gosto, que eu mais amo. Hoje eu vou falar mais sobre investimentos mesmo. Investimento no ativo ouro na bolsa de valores e investimento em joias. Porque pode não parecer, mas são duas coisas bem diferentes, são distintas. E eu vou esmiuçar isso para vocês hoje. Eu vou explicar bem direitinho para vocês hoje. Espero ser claro, tá? Vou começar falando sobre o ativo ouro na bolsa de valores. Como você faz para investir em ouro no mercado financeiro? É simples. Parece simples, né? Vai ficar simples agora, a partir de agora. Você vai procurar uma corretora. Nessa corretora, eles vão te apresentar 3 códigos de contratos, que vão ser o OZ1D, OZ2D e OZ3D. O código de contrato padrão, que é o que eu mais vou conversar sobre eles com você hoje, é o OZ1D, é o padrão, e eu vou falar bastante sobre ele. Como que ele funciona? Quando você comprou um contrato OZ1D, você acabou de adquirir 250 gramas de ouro, tá? Cada contrato OZ1D equivale a 250 gramas de ouro. Que tipo de ouro? Ouro 1000. É o ouro que a gente chama na joalheria, é o ouro mais puro, né? É o ouro com uma qualidade super mega power, assim, né? É o ouro mais puro que existe. E a gente chama de ouro 1000. E aí você comprou essas barrinhas de ouro com 250 gramas. Então, comprou um contrato OZ1D, comprou 250 gramas de ouro. Comprou 2 contratos OZ1D, você comprou 500 gramas de ouro. E assim sucessivamente. Como é que faz para calcular esses valores desses contratos, né? Qual o investimento que você tem que fazer? Você vai pegar a cotação do ouro daquele dia, porque essa cotação varia todos os dias tem variação. Há uns 6 anos já, 5, 6 anos, que todos os dias na hora que eu acordo, eu olho a cotação do ouro por ser a matéria-prima principal dos meus produtos, né? Eu sou designer de joias, eu trabalho com alianças, anéis de formatura, com peças exclusivas, e isso é uma matéria-prima principal do meu produto, então eu observo isso todos os dias, né? E todo dia tem variação. Então você tem que pegar a cotação do ouro daquele dia, multiplicar por 250, que é a quantidade de gramas de ouro do contrato padrão OZ1D, e aí você vai ter o valor do seu contrato. Hoje o valor do grama está 193,03. Se você multiplicar por 250, você vai ter R$ 48.257,50. Esse é o valor do contrato OZ1D hoje, tá? Hoje, dia 7 de novembro de 2019. Então, hoje, o contrato OZ1D está valendo R$ 48.257,50. Então, você vai entrar em contato com a sua corretora, vai desembolsar esse valor, vai assinar o contrato e aquele contrato é seu. Como funciona
funcionam as taxas. Você só tem que pagar esses R$ 48.257,50 no valor de hoje, tá, gente? Como eu expliquei para vocês, que varia todos os dias, é só isso que você tem que pagar? Não. Você tem uma taxa administrativa que é paga uma vez só, tá? Que varia entre 80 e 100 reais. Essa taxa é paga na assinatura do contrato. Então, junto com os 48.257,50, você vai pagar mais essa taxa administrativa que varia de corretora para corretora, tá? Que varia de 80 a 100 reais, que é um valor ínfimo diante do valor total do investimento, né? Que é bem elevado, né? Com relação a essa taxa administrativa. Mas é só essa taxa que você tem que pagar? Também não. Você tem que pagar um valor de custódia. Por que um valor de custódia? Quando você compra um contrato padrão OZ1D, você não está comprando só um contrato. Você está comprando uma barrinha física mesmo. Você está comprando uma barrinha de ouro. Então, essa barrinha ela tem que ficar guardada em algum lugar. Então, a instituição financeira que vai guardar, você paga um valor a essa instituição que está custodiando o seu ouro, o valor do seu contrato, né? O ouro correspondente ao valor do seu contrato. E aí, como é calculado esse valor de custódia? Nos 30 dias, 31 dias do mês, independe, você pega todas as cotações do ouro daquele mês. Você vê qual foi o maior valor de cotação de ouro daquele mês, que varia todo dia, como eu já expliquei para vocês. E aí, desse valor, desse maior valor, você vai pegar o valor do grama daquele ouro, que foi o maior, multiplicar por 250 e depois você vai multiplicar por 0,07%. E aí você vai ter o valor do seu valor de custódia. Ou seja, eu vou usar o exemplo da cotação do ouro de hoje, que a gente já está usando para exemplificar para vocês. Eu tinha 193,03, que é o valor do grama do ouro de hoje. Digamos que ele seja o maior do mês, tá? Vamos usar esse valor hipoteticamente como se fosse, tá? A gente multiplica por 250, a gente tem 48.257,50 e quando a gente multiplica por 0,07%, a gente tem 33,78. Esse é o valor da custódia do mês. Esse valor é pago mensalmente, essa é uma taxa paga mensalmente e varia todos os meses, porque não é todo mês que a maior cotação do ouro vai ser exatamente essa. Então é um valor variável, mas sempre varia entre aquilo ali, porque o ouro está bem estável e até tendo uma queda, mas a gente vai falar disso mais pra frente, tá? Nesse conteúdo de hoje. Ok? Tudo bem. Mas aí você fala assim, investi, porque a gente não ouve falar tanto de pessoas que investem em ouro assim, né, no mercado financeiro. Investi, só que agora eu quero fazer um outro investimento, eu quero comprar um imóvel, não sei, eu quero me mudar, não sei. Você quer fazer um outro tipo de investimento, quer investir em moeda estrangeira. E como é que eu faço para resgatar isso? Existem duas formas de resgatar o seu investimento em ouro no mercado financeiro. A primeira delas é no contrato, no modelo D+1. Como é que funciona? Você entra em contato com a sua corretora hoje, pede o resgate dos valores e em até 24 horas, esses valores dos seus contratos com a cotação do ouro daquele dia que você pediu o resgate vai estar na sua conta. A gente fala que é D+1 porque é o dia que você fez o pedido, mais um dia até essa data tem que estar na tua conta o valor. Mas existe uma outra possibilidade também. Se você quiser resgatar a barrinha física, que foi exatamente o que você comprou no contrato, falar assim, não, eu quero aquela barrinha física porque, não sei, eu quero derreter para fazer peças, ou eu quero vender, eu tenho um ourives, um designer que vai fazer peças para mim, eu quero utilizar esse ouro e tal. Se esse for o seu caso, você vai entrar em contato com a sua corretora também e no modelo D+10 você vai poder retirar
essas barrinhas de ouro. Mas essa logística segura, que tem que ser segura, porque você não vai estar carregando sacola de pão, né? Você vai estar carregando barras de ouro, e hoje em dia isso se torna um pouco perigoso, né? Essa logística segura cabe a você. Você que vai ter que se dirigir à instituição financeira que está custodiando o seu ouro, as suas barrinhas de ouro, ou em São Paulo ou no Rio. Aí vai ser um combinado feito entre você e a sua corretora. Você vai retirar de lá e você vai ter que fazer a logística dela. Vai ter que fazer esse transporte seguro, né? Para que você não tenha surpresas desagradáveis. Isso é de sua responsabilidade, ok? Então a gente já entendeu como é que funciona isso. Vale a pena comprar ouro? Né? Uma pergunta muito frequente que me fazem. Sim, sempre vale a pena. O ouro é um ativo muito seguro, né? Como eu falei desde o início do vídeo, desde o início da humanidade, as pessoas têm o ouro como o ativo mais seguro que existe. É uma questão de segurança, tá? Só para vocês terem ideia, nos últimos 5 anos, o ouro estava a 87, 93, 89 reais o valor do grama do ouro 1000, tá? Essa que era a variação dele. E chegou agora, não é novidade para ninguém, que nós passamos por 5 anos de crise aqui, ou até um pouco mais, né, no nosso país. Então, chegou há pouco tempo a passar de 200 reais o valor do grama do ouro. 205, 208 reais eu vi o grama do ouro, tá? Eu nunca tinha visto isso. O normal que eu costumava ver era 115, 120, 130, mas não passava daquilo. E aí começou a disparar de subir no ano de 2018, com todas as situações que aconteceram, e aí foi isso que rolou, o ouro disparou. Então, de 5 anos para cá, o ouro teve uma valorização, aumentou de 130% a 140%. Quem trabalha com investimento sabe que isso não é uma coisa comum em investimento nenhum, tá? Então, é sempre muito seguro, tá? É um investimento muito seguro e ou rentável em tempos de crise ou estável em tempos normais, né? Em tempos de economia estável também. Qual o reflexo dessa subida do ouro nesses últimos 5 anos para a joalheria? Como que a gente pode medir isso? É muito simples. A gente tem um tipo de consumidor que consome um produto, né? O valor daquela matéria-prima do produto começa a subir demais, existe um reflexo direto na precificação para o consumidor final. Então, aquele consumidor que comprava 4, 5 vezes ao ano, fazia compras de peças em ouro, ele passa a comprar menos. Ele compra de repente 2 vezes ao ano ele compra, tá? Ou uma só. Existem clientes que passam a comprar uma vez só, tá? Fazer compra daquele metal. Ou eles passam a migrar para um produto similar. No caso, a prata, que também é um metal nobre e de boa duração e que é um acessório bacana. E no caso da mulherada, né, que gosta de variar acessório e tal, então tem uma substituição. E aí tudo na moda também começa a acompanhar. A bolsa começa a ter os penduricalhozinhos, né, o zíper e tal, as pecinhas de metal, elas começam a ser prateadas também, né? Então, assim, tudo acompanha isso do mercado, até a moda. E às vezes também migram para semijoia. Só que o público que consome o ouro com frequência, o público do ouro, o consumidor de ouro, não é o mesmo perfil da semijoia. Então, normalmente ele migra para prata mesmo. Então, o mercado se comporta assim. A gente costuma falar, eu vi um fenômeno acontecer, né? Acho que uns 2 anos atrás.
foi o aparecimento da moeda antiga, da aliança de moeda antiga. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e de repente começou a aparecer, todo mundo me pedindo, Sabrina, aliança de moeda antiga. Eu falei, gente, eu não trabalho com isso, e fui entender o que era, porque o ouro tinha subido demais, mesmo parcelando, as pessoas não tinham condições de comprar, mas elas queriam casar, e aí o mercado veio suprir essa lacuna, e aí trouxe aquela modinha da aliança de moeda antiga para quem não tinha condição de mesmo parcelado adquirir um par de aliança ou não tinha condição naquele momento, né? Aí adquiriu para poder casar e depois, quando puder, quando passar todos esses gastos de casamento e tal, aí a gente adquire a aliança em ouro. Eu nunca trabalhei com esse tipo de aliança, mas muitos clientes pediam, passavam aqui e pediam esse tipo de aliança. Então esse produto veio para suprir essa lacuna do mercado no momento de alta do ouro, ok? Sobre a precificação na joalheria, aí é uma coisa muito, um pouco mais profunda. Eu vou explicar para vocês agora direitinho, vou tentar ser bem claro. Como é que funciona? O valor daquele grama do ouro, que a gente vê a cotação que varia diariamente, como eu já falei, é o ouro 1000. Então, equivale a 100% do valor do grama do ouro. Mas esse ouro, por incrível que pareça, não é o ideal para joalheria. Ele é muito mole, ele é flexível. Então, peças que têm essa inscrição de ouro 1000 ou ouro 24 quilates, como ele é chamado, elas partem com mais facilidade, elas amassam com mais facilidade por conta dessa flexibilidade maior que ela tem, tá? E é mais difícil também a produção dela. O ouro ideal para joalheria é o ouro 18K 750. E qual é o teor desse ouro? Ele tem 75% dele é ouro 1000 e os outros 25% são ligas, que podem ser prata, platina, cobre, paládio, até o paládio, né? Então, diversas outras ligas são utilizadas em 25% dela. E como é que funciona isso? De acordo com a quantidade e com o estilo de ligas que você tem, é que vai se dar a coloração do ouro. A gente tem ouro rosé, ouro amarelo, ouro branco e até ouro azul, tá? Então, de acordo com as ligas que são utilizadas e com a quantidade dessas ligas, com o percentual dessas ligas, é que a gente vai ter o valor, a coloração da joia, tá? Mas aí eu estava falando da precificação, né? Mas eu tive que abrir esse parênteses para falar para vocês, para explicar para vocês entenderem. Aí quando as pessoas vêm e falam assim, mas aí tinha que ser o valor quando você vai comprar uma joia, tinha que ser 75% do valor daquele grama. E aí por que não é, né? Aí eu vou explicar para vocês agora. Quando a gente vai fazer a produção daquela joia, a gente pega os 75% do grama do ouro, coloca essas ligas que têm um custo, então precisam entrar na precificação, no valor final da joia. Aí a gente tem que colocar também todos os equipamentos e ferramentas, o desgaste deles, tudo que é utilizado. Existem 10% de quebra em todo metal, né? Na produção existe uma quebra, a gente chama que é o desgaste mesmo. Quando você faz o polimento, quando você lixa, quando você funde, tudo isso tem um desgaste que varia e é em média de 10%, tá? Então, existe essa quebra, existem as ferramentas, existe a mão de obra do ourives, que é muito importante. Em caso de peça exclusiva, o projeto de criação do design. Em caso de peça prototipada, o projeto no Rhinoceros, que é o AutoCAD de joia, o Rhino, tá? É um projeto 3D. Nesses casos de peça prototipada ainda, existe a impressão do protótipo 3D, que é feito em cera para ir para fundição. E aí depois, para entrega, ainda existe
embalagem de papel personalizado, caixinha personalizada de courino ou de veludo, certificado de garantia e autenticidade personalizado, além de custos com marketing, né? Foto, divulgação, tudo isso precisa entrar na precificação da joia. E para você entender um pouquinho melhor ainda, eu vou te dar um exemplo do porquê que não é o mesmo valor assim. Quando você compra os mantimentos, quando você compra matéria-prima, né, os produtos no supermercado e faz a sua comida em casa, você tem um custo X. Quando você vai a um restaurante, você tem um custo 5x. Por que aquilo? Porque quando você vai ao restaurante, você não está pagando apenas o que você comprou no supermercado. Você está pagando o funcionário que te atende, o espaço físico, todos os equipamentos que foram comprados e que tem um desgaste para produzir toda aquela comida. Você está pagando gás, óleo, temperos, energia elétrica. Então existem custos que estão agregados ali. E por isso que existe toda essa diferenciação, entendeu? De valor. Por isso que existe esse aumento no valor. Só que ainda existe uma coisa a mais que eu tenho que contar para vocês. A comida é muito mais simples da gente fazer, né? Agora, quantos ourives você conhece? Quantos designers de joias você conhece que sabem fazer um par de alianças, uma fundição, um projeto? Então, assim, ainda é uma arte, né? E bem específico, bem peculiar. Tá? Então essa mão de obra, ela é uma mão de obra um pouco mais valorizada também, tá? E não estou desmerecendo em momento nenhum, adoro comer bem, tá? Os chefes amam, tá? Não tô falando que não vale, vale sim, né? Mas se a gente for comparar, a gente conhece mais pessoas no ramo da gastronomia do que no ramo da joalheria, ok? Então tem o valor dessa mão de obra também é maior. A composição das ligas das joias, eu já falei com vocês, esses itens da precificação. E esse é o melhor momento para a gente comprar joia? Então, sempre é bom, né? Porque, como eu falei o tempo inteiro aqui para vocês, é sempre um investimento muito seguro. Se você vai casar, é ideal ter uma joia em ouro. Momentos especiais são muito marcados por joias em ouro. Nascimento, aniversário de 15 anos, aniversário de casamento. Tudo isso é muito interessante você comprar joias em ouro. E essas joias, elas vão fazer esse evento, né, esse momento especial se eternizar assim por gerações. Existem joias assim que são passadas para filha, que passa para neta, que passa para bisneta, para tataraneta, e sempre vai ser lembrado aquele dia, no dia do batizado de fulano, foi dado isso aqui, no dia do noivado da avó, da bisa, ela ganhou isso aqui do biso e tal. Então assim, são coisas que marcam muito, né? As joias marcam muito. Então é sempre um presente acertado e sempre um investimento acertado. Sobre investimento em joia também, uma outra coisa que eu acho interessante. Eu tenho uma cliente que trabalhava na Câmara, ela sempre comprava joia em ouro. E aí ela ficou desempregada. Nesse período que ela ficou desempregada, logo depois ela ainda ficou doente. Só que ela sempre investia em joia em ouro. Aí nesse período, o que ela fez? Para ela não passar sufoco, ela foi lá e penhorou as joias dela. Durante esse 1 ano que ela passou desempregada se tratando, ela pagou todas as contas dela com aquele dinheiro do penhor. E depois ela conseguiu um novo emprego, ela foi lá e pagou as cautelas dela e resgatou as joias. Então é uma segurança, tá? É muito melhor do que você comprar uma bijuteria que daqui a pouco estraga e você nunca vai ter aquele valor de volta, né? Às vezes você usa muito pouco, estraga, fica preto e tal, e nunca mais você vai ter aquele valor de volta. Então o ideal mesmo para investimento é isso. Só que no mercado financeiro, e aí esse é um palpite meu, ok? Pelo que eu vi dessa subida estrondosa do ouro nesses últimos anos, e eu começo a observar
uma certa diminuição nesse valor, né? Uma queda nesse valor do grama do ouro. Pelo que eu percebo, quem tem contratos em ouro está no momento de vender. Quem é só para investimento mesmo, aí, na minha opinião, e isso é uma opinião e uma visão minha, ok? Eu não ouvi ninguém falar sobre isso até hoje. Então, na minha opinião, o ouro vai ter uma queda nesses próximos anos no valor. Então, é o momento de vender os contratos, porque para mim já atingiu o ápice, ok? Pelo que eu entendo desse mercado. Só que eu não sou especialista em investimentos, ok? Então, como não sou especialista em investimentos, o ideal é procurar alguém que seja, e com essa certificação, se você tiver seus contratos e decidir vender, ver qual é o melhor investimento para se fazer. Um amigo meu da escola técnica, há umas 2 semanas atrás, ele veio aqui, me procurou e falou: Sabrina, há uns 4 anos, justamente nesse período de crise e de alta do ouro, eu comecei a investir em joias em ouro. E aí eu tenho hoje 350 gramas de joia, só que eu não sei o que eu faço. Eu não preciso do dinheiro, mas eu queria saber o que eu faço. Estão me pagando tanto no grama. Como que eu faço? E aí eu falei para ele: olha, eu tenho o palpite de que você deveria vender e investir em outra coisa. Se você quiser resgatar esse investimento a médio prazo. Agora, se for a longo prazo, 10, 15, 20 anos, mantenha esse investimento, mas não só em joia. De repente você vende e compra os contratos em ouro, né, do mercado financeiro. E aí sim, né, você vai ter, aí você vê uma outra, porque é cíclico, né? Aí quando tiver um novo ápice no valor do ouro, você vende, ok? Então esse foi o nosso primeiro programa com um assunto um pouquinho mais profundo, tá? Essa é a minha opinião, não são verdades absolutas, tá? Eu dei dados concretos, claro, fruto de pesquisa para vocês. Mas essa última questão aí é a minha opinião de acordo com o que eu observo, tá? Durante todos esses anos de prática que eu tenho, e essa é a minha opinião, ok? Eu queria que vocês deixassem os comentários de vocês aí embaixo para eu saber se vocês estão gostando, se eu fui clara, se vocês têm dúvidas, pode deixar os comentários aí para mim. Se vocês querem novos vídeos, tem sugestões de novos vídeos relacionados à joalheria com temas mais profundos, com assuntos mais profundos a serem abordados, vocês podem entrar em contato comigo também, podem sugerir. Estou aberta a tudo isso, tá? É um programa que veio para ficar, ok? E se vocês conhecem, muito importante, se vocês conhecem alguém que gosta de investimentos em ouro, em joia ou no mercado financeiro, você pode compartilhar com essa pessoa também, porque eu acho que vai ser enriquecedor, tá? Então, beijo, beijo, beijo. Esse foi o programa A Sacada do Ouro, A Sacada de Ouro, até eu errando o nome. O Papo Joia Raiz, A Sacada de Ouro. Beijo, beijo, beijo e obrigada!